Olá, meu nome é Arthur Leandro Faria, sou profissional de saúde, sou médico formado na Universidade Federal de Minas Gerais, sou clínico com residência médica no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, trabalhei em serviços públicos de saúde, como uma UPA de Belo Horizonte e um centro de terapia intensiva em Contagem. Atualmente trabalho exclusivamente na iniciativa privada em pronto atendimentos e centros de promoção à saúde da Unimed BH. Logo no início de 2020, eu me matriculei no curso de Ciência de Dados e Big Data da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Confesso que a pandemia atrapalhou bastante meu aprendizado, mas ainda assim eu fiquei muito satisfeito com os conhecimentos adquiridos aqui e com o resultado final do meu TCC. Agradeço aos professores e toda a equipe da PUC Minas por essa experiência fantástica. O título e subtítulo do trabalho são Estudo da notificação de doenças e agravos à saúde no Brasil. Garbas de in, garbas de out. As políticas públicas de saúde deveriam ser baseadas em fatos. Na prática clínica, a impressão que tenho é que nem sempre é assim. Aparentemente, a todo momento, decisões estão sendo tomadas em cima de dados que não correspondem à realidade. Esses dados são números sem nenhum valor. A ideia inicial do trabalho era descobrir, através dos registros de notificações de doenças, aqueles municípios em que os dados estão subnotificados e tentar identificar possíveis fatores que levam a isso. Além disso, havia a pretensão inicial de criar um modelo de machine learning para estimar um valor real dos agravos e doenças mais próximo da realidade do que a quantidade de notificações. Foi feita uma triagem inicial dos 36 agravos ou doenças notificáveis no DataSUS e escolhidos 11 agravos mais representativos para serem melhor estudados. Além disso, foram coletadas informações diversas dos mais de 5.000 municípios brasileiros, como coordenada, mortalidade, PIB e estrutura de saúde. Juntar esses dados em um único data frame foi o processo mais demorado de todo o TCC. Um dos fatores que dificultou muito foi a existência de códigos diferentes do SUS e do IBGE para cada município. Imagino, inclusive, que esse fato atrapalha até o fluxo de dados dentro da própria administração pública. A primeira doença, na verdade a única que eu avaliei, porque não foi necessário mais, foi a sífilis, pois ela estava dividida entre notificações de grávidas e não grávidas. Eu criei um indicador de qualidade de notificação através da hipótese de que, quanto maior o número de notificações não grávidas em relação ao de grávidas de um município, melhor seria o funcionamento das notificações naquele local. Isso porque já era de conhecimento prévio que notificações de grávidas funcionam relativamente bem. Isso também foi demonstrado no trabalho completo. O que eu não sabia é que a qualidade dos dados é tão ruim que inviabilizaria a construção do modelo de machine learning inicialmente planejado. Em 5 em cada 6 municípios, 84% dos casos, temos um caso de sífilis confirmado em grávidas para cada 2 casos suspeitos ou confirmados em não grávidas. Ainda em 65%, 2 a cada 3 municípios, temos mais casos de sífilis em grávidas do que em mulheres não grávidas. Esses dados não fazem sentido algum. Não é possível haver uma proporção tão grande de sífilis em grávidas em relação aos de não grávidas. Outro ponto fundamental do trabalho é que não existe correlação entre os casos de sífilis em grávidas e o número de estabelecimentos de saúde, de profissionais de saúde e a renda per capita de um município. A correlação aí é menor do que 10%. Já para não grávidas, quanto mais estruturada a saúde e mais riqueza econômica de um município, parece haver uma tendência a ter mais casos de sífilis, uma correlação aí entre 17,5% e 25%. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista médico e epidemiológico, são dados incorretos. Apesar disso, foram feitos 4 modelos de machine learning, mas sem aquela pretensão inicial de estimar um valor mais próximo do ground truth de cada doença. Os algoritmos utilizados foram de linear regression, com e sem grid search, ridge e laço. Foi utilizado também o algoritmo de support vector regression e o neural network regression. Foram capazes de estimar de forma razoável a quantidade de notificações, mas como eu já disse, esse número não tem nenhum valor estatístico no mundo real. Contexto é tudo.
E no mundo real, ninguém prioriza a notificação de doenças em relação a atender uma enorme quantidade de demanda que existe. É necessário educar as pessoas sobre a importância da qualidade dos dados na tomada de decisões e o melhor funcionamento do Estado e de empresas privadas. Para isso, precisamos informatizar o sistema a ponto de permitir uma espécie de one-click notification, por exemplo, e assim substituir as atuais folhas e folhas de papel de lento preenchimento, uma burocracia que não deveria mais existir. É preciso ainda ter em mente que o gerenciamento de saúde exclusivamente em cima de números também pode gerar problemas ao interferir na forma como os dados são apresentados. No caso específico das notificações, se você remunera melhor o município com baixa notificação de um agravo, é possível que esse município consiga sim reduzir a notificação de uma doença, mas talvez não reduza a quantidade real de pacientes com aquela doença. Muito obrigado.